Olá, professor Francisco. Eu sou o Hugo. Meu grupo é composto por mim, né, pelo Bernardo, pelo Oscar e pelo Samuel. A gente vai fazer o seminário sobre o tema de transmissão por correia e corrente. As correias, né, juntamente com as polias, são um dos meios mais antigos de transmissão de movimento. É um elemento flexível que é normalmente utilizado para transmissões de potência, na maioria das vezes entre dois eixos. Todas essas vantagens possibilitam essa transmissão ter um vasto campo de aplicação, né? Principalmente devido à sua grande versatilidade. Nesse slide aí, podemos ver algumas características principais, né, da transmissão por correio. Além de um custo relativamente baixo, ela pode transmitir uma grande quantidade de energia e ainda assim tende a proteger a unidade motora do sistema. Quando falamos do seu rendimento, essa forma de transmissão, ela apresenta uma eficiência de 0,96 a 0,98. Essa pequena perda que acontece é porque o sistema pode apresentar alguns escorregamentos, né? Então, vamos lá. A maneira de transmissão de potência, ela se dá por meio do atrito, né? Que pode ser simples, quando existe somente uma polia motora e uma polia movida, ou múltipla, quando existe polias intermediárias com diâmetros diferentes, né? Que são polias escalonadas. Vale a pena ressaltar também que não é recomendado a utilização de lubrificantes e a transmissão pode ser afetada devido a alguns fatores. Dentre os principais, a falta de atrito, pois quando em serviço, a correia pode deslizar e, portanto, não transmitir integralmente a potência desejada. Os materiais que são empregados na fabricação dessas correias é a borracha, o couro, materiais fibrosos e sintéticos à base de algodão, viscose, perlon, nylon e materiais combinados à base de couro sintético. A grande maioria dessas correias que são utilizadas em máquinas industriais são aquelas que são constituídas de borracha revestida de lona. Essas correias, elas apresentam uns pontos de cordonéis vulcanizados em seu interior, que tem como objetivo auxiliar, né, para que essas correias suportam toda a força de tração necessária do sistema. É, a transmissão por correia, ela, como podemos ver nas imagens aí, ela apresenta uma grande gama de utilização. Como exemplo, né, temos essas figuras. As duas imagens da esquerda representam um sistema de transferência de potência. Já as duas imagens que estão na direita mostram um sistema de transporte. Então, a gente pode perceber uma certa versatilidade, né, nessa transmissão através de correios. Existe dois tipos de transmissão por correias, né? Existem duas principais maneiras de transmissão de potência através da utilização dessas correias, que são as correias planas e as trapezoidais, ou comumente também chamados correias em V. E como podemos ver, as planas podem ser usadas paralelamente e perpendiculares cruzadas, né? E além do mais, elas permitem a inversão do sentido se usadas com configurações cruzadas. Já as correias trapezoidais ou em V, elas devem ser usadas sempre em paralelo e as suas polias, com suas polias, né, perfeitamente alinhadas. Agora falando um pouco, né, sobre o dimensionamento de correias trapezoidais, normalmente existem 5 perfis principais, padronizados, né, da correia em V, para máquinas industriais, e 3 perfis chamados de fracionários, que podem ser usados em eletrodoméstico, por exemplo. Cada um deles possui seus respectivos detalhes que podem ser vistos nos catálogos do fabricante. A imagem, ela mostra dois conjuntos dos perfis citados, né? O perfil High Power, que é o A, B, C, D e E, e o perfil PW, que é o 3V, 5V e o 8V. E como podemos perceber também, as polias industriais, elas são padronizadas, né? E a tabela que é mostrada nesse slide pode demonstrar uma certa ideia dos parâmetros de dimensionamento que são normalizados para as polias em V. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os cuidados exigidos com as polias em V, né? As polias, para elas funcionarem adequadamente, elas exigem alguns cuidados, né?
como não apresentar desgaste nos canais, não apresentar as bordas trincadas, amassadas, oxidadas ou com porosidade, e apresentar os canais livres de graxa, óleo ou tinta, e corretamente dimensionado para receber as correias. Quando a gente observa essa ilustração, na esquerda, temos uma correia corretamente assentada no canal da polia. Podemos notar, então, que a correia não ultrapassa a linha do diâmetro externo da polia, nem toca no fundo do canal. Já na imagem da direita, por causa do desgaste sofrido pelo canal, a correia assenta-se no fundo. Nesse último caso, a polia deverá ser substituída para que a correia não venha a sofrer desgaste prematuros durante o seu uso, né? As polias em V, elas exigem um certo alinhamento, né? Polias desalinhadas, elas danificam rapidamente as correias e forçam os eixos, aumentando o desgaste dos mancais e dos próprios eixos. Dessa maneira, para se realizar um bom alinhamento, é recomendável usar uma régua paralela, como mostra a imagem, fazendo ela tocar toda a superfície lateral das polias, igual está representado nessa figura aí. Então, agora, sobre a colocação das correias, né? Quando a gente vai colocar uma correia, vinculando a uma polia fixa e uma móvel, deve-se recuar a polia móvel, aproximando só da fixa. Esse procedimento ele facilitará a colocação da correia sem perigo de danificá-la. Também não é recomendado colocar correias forçando a contralateral da polia ou usar qualquer tipo de ferramenta para forçá-la a entrar nos canais da polia, né? Esse procedimento, eles podem causar o rompimento das lonas e cordonéis. Após montar as correias nos respectivos canais das polias e, antes de tensioná-la, deve-se girá-la manualmente, para que seus lados frouxos fiquem sempre para cima ou para baixo, pois se estivessem em lados opostos, o tensionamento posterior não seria uniforme. Falando um pouco agora do tensionamento das correias, esse tensionamento ele exige algumas verificações. É, uma dessas verificações são a tensão ideal, que ela deve ser a mais baixa possível, sem que ocorra o deslizamento, mesmo com picos de carga. E a tensão baixa, ela pode provocar o deslizamento da polia e, consequentemente, a produção de calor excessivo nas correias, ocasionando danos prematuros. E a alta tensão nas correias, ela reduz a vida útil dessas correias, dos eixos e dos rolamentos, como o Hugo já disse. E é bom verificar se essa extensão está boa na máquina. Para verificar isso, nós devemos apertar a correia com o polegar e ela deve se deslocar entre 10 a 20 milímetros. É importante sempre preocupar com a proteção do sistema para evitar acidentes, e de todo o sistema que trabalha com correia, ele deve ser devidamente protegido. E os melhores tipos de proteção são aqueles que permitem a passagem de ar, para que não haja aquecimento. E para isso aconselha-se o uso de grades de aços ou telas. A adição de cargas, um sistema por correias, ele deve ser calculado adequadamente. Quando se adiciona carga ao sistema já existente, isso faz com que a vida útil dessas correias ela se diminua bastante. Como nós podemos ver na imagem, a primeira correia ela tem em média a vida útil de 5 anos e já a última correia, aquela terceira correia, ela tem a vida útil de 18 meses. Então, essa adição de carga, ela vai impactar bastante na vida útil dessas correias. O dimensionamento e seleção. Diferentes combinações de correias e de diâmetros de polia, elas podem atender a uma mesma utilização. Então, é necessário analisar alguns parâmetros para encontrar uma interseção entre essas características. E uma dessas, é, uma dessas características pode ser a durabilidade, o custo, o espaço a ser utilizado. E atualmente já existem alguns softwares que facilitam esse processo de escolha.
Como o já disse, nas correias industriais, trapezoidais ou em V, elas são fabricadas nesses dois tipos de perfis, que é o High Power e o PW. Aqui está a mesma tabela. Ela mostra a seção, nessa tabela a gente pode ver para as correias em V. Podemos ver a sua faixa recomendada de diâmetros para polia menor, o diâmetro máximo e o diâmetro limite, assim como o ângulo que essa correia tem, que ela deve ser o mesmo ângulo que a polia tem. Aqui nós podemos ver um gráfico que ele relaciona a rotação do eixo pela potência de projeto e a relação entre cada tipo de correia. Essa primeira aqui é para o High Power e essa segunda é para o PW. A potência projetada ela pode ser calculada pela seguinte equação, que é igual a potência projetada é igual à potência do motor vezes o fator de serviço. E o que seria esse fator de serviço? Ele seria um multiplicador que ele vai depender da condição de trabalho em que o sistema está submetido. Assim, nessa tabela da esquerda, nós podemos ver algumas condições de trabalho. Por exemplo, sistemas que vão trabalhar com 6 horas por dia, sem sobrecarga, ou até mesmo sistemas que vão trabalhar sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana e com muita sobrecarga. E na tabela da direita nós podemos ver um adicional ao fator de serviço, que seria devido ao ambiente que aquele sistema está. Que ele pode ser um ambiente muito empoeirado, um ambiente úmido, entre outras coisas. E agora os aspectos geométricos. Pela essa imagem, nós podemos ver que o alfa ele é igual ao raio 1 menos o raio 2 dividido por sigma. O comprimento total da correia, que é o L, ele pode ser calculado como π mais o diâmetro 1 vezes o diâmetro 1 mais o diâmetro 2, mais 2 vezes o sigma vezes alfa, seno alfa, mais cosseno alfa. E a distância caso essa distância sigma, que é a distância entre o eixo, não seja conhecida, nós podemos calcular ela pela distância pelo D, mais o Dzinho sobre 2, mais o D, para a relação que caso seja menor que 3. E quando é maior que 3, essa distância entre os centros ela é igual ao diâmetro da coroa. E o ajuste da distância entre os centros ele pode ser calculado como sigma é igual a LA menos H, Dzão menos Dzinho sobre 2. E vamos falar agora um pouco sobre a capacidade de transmissão por correia, que seria a potência básica mais a potência adicional vezes um fator de correção de comprimento, onde o PB seria essa potência básica, o PAD seria essa potência adicional, essas potências são dadas ou em watts ou em cavalos, e para o número de correias, nós podemos calcular elas pela potência projetada, dividido pela potência por correia, vezes um fator de correção para cada arco de contato na correia, na polia. Falando um pouquinho agora da manutenção das correias em V, o que é interessante, né? Principalmente a gente está verificando sinais de ressecamento e também de rachadura na borracha, isso periodicamente, né? E também a gente está sempre atento, né, a realizar as trocas de acordo com as especificações que vem do fabricante. Geralmente, nessas especificações, algumas borrachas mais antigas é recomendado trocar de 60 mil em 60 mil quilômetros e borrachas mais novas já suportam até 100 mil quilômetros.
E também, né, a gente tem aí no slide algumas boas práticas, como por exemplo, sempre manter limpa as correias. Também nas primeiras 50 horas ali de uso, verificar, né, a tensão e ajustá-la. Isso se deve principalmente porque quando a borracha ela é mais nova, ela é mais difícil, né, de se deformar elasticamente. Ela é mais rígida ali, por isso é recomendado, né, estar verificando ali essa tensão. Nas primeiras 100 horas, assim como nas primeiras 50 horas, né, verificar a tensão novamente. E também o desgaste dessas correias, além do desgaste das polias. Uma outra recomendação, caso uma correia ela se rompa, recomenda-se, né, dependendo aí da aplicação, trabalhar com uma correia a menos do que trocar todo o jogo. Porque realizar, né, essa troca do jogo inteiro, ela é trabalhosa e também pode ficar caro. Então, dependendo da aplicação, se estiver funcionando ali, é melhor continuar trabalhando sem uma correia do que ter que trocar todo o jogo. Correias de diferentes marcas, elas apresentam um desempenho diferentes, né? Logo, deve-se sempre trabalhar com jogos e correias da mesma marca, né? Isso também é bem importante para estar evitando algum jogo ali ou alguma descontinuidade, enfim. Nunca remover, né, o protetor da máquina enquanto ela estiver em operação e também nunca remendar uma correia em V. Aqui a gente tem uma relação, né, do rendimento da transmissão, né, ou eficiência, e ele é expresso por essa equação aí que está mostrando aí a seguir. Onde P útil, né, ela é a potência disponível após a transmissão, na árvore movida, no caso, e P motriz é a potência de acionamento na árvore motora, aqui no caso. E a gente tem, né, pela literatura, essa eficiência ela gira em torno aí de 95 a 98%. Então, é um dado importante aí para a gente estar comparando, né, a eficiência de acordo com a aplicação ali que a gente está analisando, ou enfim. Começando a falar agora um pouquinho sobre transmissão por corrente, de maneira análoga aí às polias, e a gente pode, né, fazer uma comparação, né? Por exemplo, a corrente ela é análogo à correia. A roda dentada, ou engrenagem, ou peão aqui no caso, é análogo às polias. A principal diferença aqui no caso entre a corrente e a polia vai se dar, né, principalmente na questão do material, e também no custo, né? Porque a corrente ela pode chegar até 5 vezes, pode chegar a custar até 5 vezes mais do que a correia. E também a corrente, né, ela foi desenvolvida de forma a durar muito mais do que a correia, visto, né, pelo seu material ser mais resistente, enfim. E nesse tipo de transmissão não ocorre deslizamento, né, por conta que a corrente aqui no caso, ela vai abraçar, né, ali os dentes da engrenagem, e ela é utilizada, né, quando o sistema por correia ele não consegue ser aplicado. Ou então, dependendo da aplicação, onde você não quer fazer tantas manutenções, trocas periódicas de material, né? Como eu falei, a corrente ela dura muito mais tempo do que as correias. Bom, a corrente, né, ela é capaz de transmitir uma quantidade muito elevada de energia, mais uma vez por conta do seu material, né? É um material mais resistente, geralmente é aço. É utilizado frequentemente, né, em sistemas mais pesados, também por conta que o material que ela é feito proporciona isso, né? A corrente ela suportar mais cargas. Pela presença de pinhões e engrenagens, possui um bom sincronismo, mas isso, fazendo uma ressalva, é necessário estar bem ajustado, né? E se bem dimensionado, né, possui um rendimento aí que varia entre 95 até 99%. Mais alguns pontos aqui importantes a serem ressaltados.
A corrente ela pode operar, né, em condições críticas, como por exemplo, com umidade, alta temperatura, né? Também é recomendado, né, em situações que exigem grandes distâncias entre centros, como por exemplo eixos, enfim. Podem ser usados, né, em sistemas que necessitam acionar vários eixos, como eu acabei de falar, com apenas um motor. Ela permite, né, comparado às polias, maiores reduções e, como eu já falei também, possuem uma vida útil, né, comparado às polias, bem maior. E falando um pouquinho também dos pontos negativos da corrente, ela gera vibração e ruído. Ela precisa, né, ser lubrificada de tempos em tempos. A gente pode comparar isso com a manutenção, né, nas correias. Ela opera em menores velocidades e com o tempo, né, gera ali tensão superficial e fadiga. Isso pode levar, né, ao desgaste ali das engrenagens, do pinhão e até mesmo da corrente. Existem alguns tipos de corrente, né? Corrente rolos, corrente buchas, corrente dentes, corrente com elos. Esse último, corrente com elos fundidos, não é tão utilizado na indústria, né? Mas a gente vê esse tipo de corrente para trancar algum portão, enfim. E nos próximos slides, né, eu vou estar comentando melhor sobre os tipos de correntes que a gente consegue encontrar, que são mais empregados na indústria. O primeiro tipo, que são as correntes de rolo, são as mais comuns, né, que a gente tem mais contato aí no nosso dia a dia. Corrente de bicicleta, de moto, enfim, são as que a gente enxerga, né, com mais facilidade no nosso dia a dia. Elas são constituídas, né, por placas externas e internas, que são ligadas por pinos. Esses pinos, eles são envolvidos por buchas, onde funcionam ali como rolos, né? Literalmente funciona como um rolamento ali mesmo. Esses elementos, eles são fabricados geralmente em aço, né? Aço de liga, e as superfícies são geralmente aplicados, né, tratamentos térmicos para endurecer ali a, a sua superfície, né? Tratamentos como, por exemplo, cementação e retificação. Sobre as correntes de buchas, elas são parecidas com as correntes de rolo, mas elas não possuem rolo, né? Mas a sua forma ela é parecida. Por elas não possuírem rolo, as buchas e os pinos podem ter dimensões maiores, né? Então a gente consegue encontrar corrente do tipo bucha bem mais largas, possuem maior resistência à rotura, né? Justamente por não possuir rolo, ela é um pouco mais rígida. Por conta disso também produz mais ruídos e apresentam mais escorregamento, por exemplo. Ela não engrena tão bem ali em uma roda dentada, por exemplo, justamente por ela possuir maior resistência à rotura. E por conta disso, ela não engrena tão bem e acaba apresentando maior escorregamento. Também a gente encontra corrente de dentes, né? Conforme a gente pode ver pela imagem, a forma dela ela é feita, né, de forma a abraçar ali o pinhão e a engrenagem. Né? Ela é formada ali por elos, montagem de várias placas lado a lado, formando os dentes ali no caso. É, é possível, né? A gente consegue encontrar diferentes tipos de largura aí, vai depender de caso a caso, de cada aplicação desse tipo de corrente. E por ela ter essa forma, ela consegue engrenar ali muito bem, e por conta disso, elas são bem silenciosas e também geram um pouco de desgaste. Agora falando sobre a manutenção e montagem desse tipo de transmissão, né? A transmissão por corrente. Bom, a montagem correta desse tipo de transmissão, ela é simples. Você pode olhar assim para uma transmissão de corrente e pensar que é algo complexo, mas é relativamente simples.
Entretanto, é necessário observar os seguintes aspectos, que são: os veios do pinhão e da roda, eles devem ser paralelos e preferencialmente horizontais. Isso é tudo ajustado. O pinhão e a roda não devem ter excentricidade para evitar vibrações, ou seja, eles têm que estar ali no mesmo eixo, né? O alinhamento da roda e do pinhão deve ser medido com uma régua, assim como exemplificou ali no começo do slide em relação às polias. Aqui é mais ou menos da mesma forma, para evitar desgaste ou mau funcionamento do sistema. É necessário alinhar, aqui nesse caso, a roda com o pinhão também através de uma régua. A corrente ela tem que ser colocada em funcionamento sem pré-tensão. A flecha nunca deve exceder 2% do entre-eixo. E caso tenha uma disposição vertical, é necessário assegurar que a corrente ela vai ser suficientemente tendida de forma a engrenar os dentes do pinhão. Aí tem a montagem, né, do sistema, e ali é uma espécie de régua, né, para fazer todo esse alinhamento, como eu tinha dito. É um pouco parecido com o caso que o Hugo explicou. Bom, e continuando, a manutenção da transmissão da corrente, ela tem que garantir que as condições de montagem não sejam modificadas e que a lubrificação seja suficiente, ou seja, são dois aspectos que implicam assim, diretamente no funcionamento do sistema e que não podem ser, que você tem que levar em consideração, né? Não são coisas que podem ser deixadas de lado. Bom, agora, falando mais um pouco detalhadamente a respeito da lubrificação desse tipo de sistema de transmissão, aqui, as correntes elas têm que ser lubrificadas sempre com regularidade, porque ali vai ter um atrito maior, né, do dente com a corrente que vai abraçar o dente, como o Samuel tinha explicado, e com o método apropriado. E isso vai muito em relação à temperatura ambiente. A classificação SAI ela vai de acordo com a temperatura ambiente. E o lubrificante, ele tem que ser necessariamente um óleo mineral puro, com a viscosidade escolhida de acordo com a temperatura ambiente, de acordo com a tabela que foi disposta. O tipo de lubrificação, ele vai depender da potência que vai ser transmitida e da velocidade linear. Por exemplo, aqui, uma potência baixa de até 37 kW, vai ser uma lubrificação gota a gota, e o reservatório da bomba de óleo vai estar em quaisquer condições, diferentemente do modo de lubrificação para velocidades diferentes. Bom, aqui é possível visualizar 4 modos de lubrificação, né? Como tem nas imagens aí, temos a lubrificação mais simples. Por exemplo, a gente pode fazer isso muito facilmente em bicicletas, a lubrificação manual, a lubrificação gota a gota, a lubrificação banho de óleo, e aqui como tem no desenho da corrente de dentes, a lubrificação por spray, porque ela pega mais toda essa região. Esse modo de lubrificação, ele vai ser escolhido a partir do diagrama de potência e velocidade, como tem aí na imagem à direita, a velocidade no eixo X e a potência no eixo Y vão determinar qual é o tipo mais apropriado de lubrificação para o seu sistema, porque às vezes você tem disponível um tipo de lubrificação, mas ele não é o essencial para esse contexto. Então, é importante sim, ainda mais em sistemas muito robustos, né, que demandam muitos esforços, ficar atento a essa tabela aí para lubrificar de maneira correta e garantir uma boa manutenção de todo o sistema. Em relação ao dimensionamento, primeiramente, é necessário definir o número de dentes da roda dentada, né? É uma relação simples aí. O número de dentes da primeira engrenagem para da segunda, em relação
Não, a rotação, no caso, né, é igual ao número de dentes, que também vai ser igual ao torque, ou seja, qualquer uma dessas relações que a gente conseguir obter, a gente vai conseguir relacionar com o número de dentes, tanto a rotação quanto o torque. Depois de ter definido o número de dentes, é necessário definir o número de elos da corrente, que vai ser igual a 2 vezes a distância entre centro da árvore sobre o passo das rodas e corrente, mais a soma dos números de dentes de cada roda dentada dividido por 2, mais a subtração desse número de dentes sobre 2π ao quadrado, vezes o passo das rodas sobre a distância entre centro das árvores. Ou seja, são 2 parâmetros muito importantes aí que também temos que ficar atentos durante o projeto desse tipo de transmissão. Bom, e aqui, para finalizar, tem uma ilustração aqui sobre as tensões em que a corrente vai ser submetida, e que são, durante a utilização dessas correntes, elas vão sofrer esforço e vão poder sofrer tração na placa lateral, né, e flexão e cisalhamento do pino, respectivamente nessas duas imagens. Então, a tração ela pode gerar ruptura nesses 3 locais, assim como como está disposto na imagem. E é isso, essas são as referências que nós utilizamos para esse seminário. E é isso. Muito obrigado, professor. Então, boa noite.